Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre REITs, que é um investimento então que é feito lá no exterior. O REITs é parecido com os fundos imobiliários aqui no Brasil, só que tem uma dinâmica um pouco diferente. A análise, os indicadores são muito parecidos como uma ação. Então, para avaliar um REIT, você vai olhar basicamente como se você estivesse analisando uma ação. E foi pedido então lá no meu Instagram para trazer mais sobre REITs e stocks, investimentos no exterior. Daí eu resolvi então fazer esse vídeo aqui, e nesse vídeo aqui em específico eu vou trazer 5 REITs que pagam dividendos todos os meses. Eu já fiz um vídeo falando, explicando o que são REITs, então se você ainda não assistiu esse vídeo, dá uma olhada nesse link aqui em cima que eu vou deixar o vídeo aí. E antes de trazer aqui o conteúdo, quais que são os 5 REITs, eu só peço para vocês curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou Júnior Rafael, criador do canal Lucrando com a Bolsa, e você pode então olhar primeiro o conteúdo aqui, olhar todo o vídeo até o final, e se você gostar então do conteúdo, achar as informações boas, aí você pode então curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então, pessoal, aqui na minha tela eu estou no site Status Invest, que na minha opinião é um dos melhores sites para analisar, para olhar indicadores e investimentos, e eu utilizo também para REITs. Os REITs eles ficam aqui na parte internacional, então aqui ó, tem REITs, tem tudo sobre REITs, tem busca avançada, mas você pode também pesquisar aqui. Se você colocar, por exemplo, esse que está aqui, o Realty Income, vai aparecer ele aqui. Então, como vocês podem ver aqui, tá ele, o código é o O e o nome então é Realty Income Corporation. Acho que é assim que se fala, em inglês não é meu forte, mas só para vocês verem aqui, que é bem simples de encontrar também. Então, atualmente, esse REIT ele tá custando $66,20. Ele tem um dividend yield atual de 4,48%, já que ele distribuiu $2,97 nos últimos 12 meses, e comparando então com o preço atual, dá um dividend yield de 4,48%. Se olhar o gráfico aqui da cotação, vamos colocar aqui para 5 anos, para dar uma olhada mais ou menos. Ó, ele teve então uma valorização aqui por um período, teve a queda aqui durante a pandemia, como a maioria dos investimentos caiu, voltou a se recuperar e ele está oscilando a um preço mais ou menos padrão que ele vem seguindo nos últimos 5 anos. Então, se nós descer aqui, praticamente os indicadores ó, é igual a uma ação, não é que nem um fundo imobiliário. Se você olhar um fundo imobiliário aqui no Status Invest, vai vir diferentes informações. Então é muito parecido com uma ação mesmo. Aqui então tem dividend yield, tem o histórico, tudo para vocês dar uma olhada. Tem PL, você consegue então ver o PL do REIT, então você consegue analisar se no momento então os investidores estão pagando um prêmio maior por esse REIT, e como vocês podem ver, estão pagando o mesmo. Claro que aqui em 2021 então tem uma oscilação fora do padrão desse REIT, tem um PL de 117,76 aqui em 2021, e se você olhar então a média é 55,71, então acaba distorcendo por causa desse ano aqui, mas mesmo assim é possível ver então que atualmente o PL está acima do que costuma ser negociado. Isso mostra então que não é um dos melhores momentos para entrar para esse REIT. Então vamos fechar aqui. Aqui ó, tem outras informações, tem indicadores de endividamento, inclusive o endividamento ele é bem alto, aqui é diferente do endividamento de ações aqui no Brasil, então também tem que entender isso. Aqui tem então margem, tem indicadores de rentabilidade, indicadores de crescimento, tem todas as informações assim como tem uma ação. Aqui então em dividendos, aqui que é importante, se nós queremos então REITs que pagam dividendos mensais, nós precisamos olhar aqui. Se eu puxar aqui para o máximo, ó, vocês podem ver que tem uma consistência nesses dividendos e vai aumentando ano após ano, e tem aqui uma previsibilidade muito grande. Então praticamente ó, vem mantendo um padrão, a cada pouco vai aumentando um pouco, uma escada praticamente perfeita, o tipo de investimento que você busca, um investimento que traz segurança, porque o retorno sempre é bem parecido ou aumenta, então a cada pouco aumenta esse retorno, e inclusive aqui ó, desde 2005 pagando dividendos consistentemente. Então isso mostra que é uma empresa muito sólida, muito grande na bolsa, e que já tem um histórico muito longo de resultados bons. Inclusive, se olhar agora, esse REIT está pagando praticamente 25 cents de dólar por cada unidade. Então é um padrão aqui que você consegue acompanhar. Vamos colocar aqui num período mais curto, um ano inteiro pagando o mesmo valor de praticamente 25 cents por dólar. Então é uma consistência, uma segurança muito grande aqui para o investidor fazer um investimento num tipo de
de ativo desses, que traz bastante previsibilidade. Aqui então dá para ver o payout, claro que fica um pouco desconfigurado aqui, e como vocês podem ver, praticamente sempre acima de 100%, então aqui tem uma característica um pouco diferente de ações, precisa aprofundar para entender melhor sobre isso, não é o objetivo aqui do vídeo. E aqui então o valor de mercado só desse REIT é de 41,5 bilhões de dólares, então é um REIT gigante. Isso aqui tá mais de 200 bilhões de reais, então se fosse uma ação da bolsa aqui no Brasil, seria uma das maiores da bolsa, ia estar no top 3, então é uma gigante, é um REIT muito grande, o que mostra então como o mercado lá nos Estados Unidos é muito maior, e isso é muito interessante, por isso que todos deveriam investir lá. Ele faz parte do setor de Consumer Service, seria então da indústria, que faz então Real Estate Investment Trusts, e na classificação brasileira seria como um fundo de tijolo com imóveis comerciais. Então basicamente é isso. Aqui então no Status Invest já fica bem claro exatamente o que é esse investimento. Aqui inclusive tem DRE, então é muito interessante você colocar aqui a DRE no máximo. Como vocês podem ver, a receita e o lucro crescente, isso é muito importante, é isso que o investidor precisa buscar. Então esse é o primeiro REIT aqui da lista que eu trouxe para vocês. O segundo é o DX da Dynex Capital Income, então é também um REIT muito grande, como vocês vão ver aqui. No dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá custando 14 dólares e 32 cents e tem um dividend yield de 10,89%. Vamos colocar aqui o gráfico em 5 anos para dar uma olhada. Ele vem basicamente em queda, levando em consideração aqui em 2018, quando ele valia mais de 20 dólares. Então ele caiu aqui durante a pandemia, voltou, se recuperou e agora está em queda de novo. Então talvez seja um momento bom para comprar, porque está com um preço menor. É claro que tem que fazer uma análise muito maior para afirmar isso. Mas olhando então para o dividend yield, é um dividendo alto que está atualmente, claro, porque o REIT ele está com o preço caindo, então isso tende a aumentar o dividend yield, já que leva em consideração esse preço, então também tem que tomar cuidado com isso. E foi recentemente, então a partir de 2019, que ele começou a aumentar bastante esse dividend yield. Antes o dividend yield não era tão elevado assim. Então vamos olhar aqui o PL também, atualmente então está num dos mais baixos, inclusive em 2019 aqui foi negativo, sinal então que esse REIT deu prejuízo e tem bastante oscilação, então já mostra que é um REIT não tão consistente como o primeiro que eu trouxe para vocês. Então, aqui tem várias informações, o que nós queremos olhar é justamente aqui os dividendos pagos mensalmente, e aqui então tá o inverso. Esse REIT existe então desde 95 e ele começou então com resultados melhores, foi diminuindo, ele encontrou um padrão aqui, tá pagando últimos anos praticamente sempre o mesmo valor cada mês, só que diminuiu bastante em relação ao que ele pagava. Então atualmente ele paga 13 centavos por unidade. Então já faz um bom tempo disso, desde, vamos ver aqui, junho de 2020. Então já são 2 anos e meio praticamente pagando 13 cents de dólar, o que também não é interessante tanto tempo pagando o mesmo valor. Isso deveria ter um reajuste e um crescimento. Isso também é um ponto de atenção. Então no último ano pagou aqui parelho 13 cents, como eu falei para vocês, já faz 2 anos e meio que está pagando isso aí. Aqui embaixo então tem mais informações, tem o payout aqui. A empresa então tem um valor de mercado de 637 milhões de dólares, já é um REIT então bem menor, e é também então uma empresa do setor de Consumer Service, tem o mesmo tipo de classificação que o REIT anterior que eu trouxe, só que a diferença é que na classificação brasileira ele seria um fundo de papel que atua então em um segmento de papéis, então é diferente da classificação do REIT anterior, então também já muda um pouco aqui. A DRE aqui mostra que teve prejuízo, então é um REIT bem menos seguro, oscila muito mais, deu prejuízo aqui em 2019 e ele tem bastante oscilação aqui, então já precisa muito mais estudo, análise desse REIT aqui para ver se realmente ele está com condições de você fazer um investimento. Então essa lista aqui é trazendo 5 REITs que pagam dividendos mensalmente, mas a análise ela precisa ser feita individual de cada REIT aqui, inclusive tem mais REITs que pagam mensal, mas não são muitos. O padrão de pagamento dos REITs nos Estados Unidos é de trimestre, então costumam pagar a cada 3 meses, por isso que então não tem tantos REITs que pagam mensalmente, por isso que eu tenho uma lista aqui de 5, mas tem mais alguns que pagam mensalmente. O próximo então é o LTC, que é então o LTC Properties Income, então é mais um REIT aqui, ele está atualmente custando 37 dólares e 27 centavos no dia que eu gravei esse vídeo, ele tem um dividend yield de 6,12%, aqui olhando então para os 5
5 anos da cotação, podemos ver praticamente o mesmo gráfico então do REIT anterior, um crescimento aqui num período, queda em 2020 durante a pandemia e bastante oscilação com uma média de preço inferior do que era antes da pandemia. Então aqui também outras informações, olhando para o dividend yield, tá então também num crescimento desse histórico, vem aumentando o dividend yield. É importante ver que também diminuiu no gráfico lá o preço, então isso também influencia, aumenta o indicador de dividend yield. O PL está atualmente então em 16, como vocês podem ver, normalmente acima disso, então no momento está abaixo da média que costuma ser negociada essa empresa. Aqui então tem outros indicadores, vocês podem dar uma olhada. Tem então pagamento de dividendos mensal, vamos puxar aqui para o máximo para nós dar uma olhada nessa informação. E aqui então é outro REIT interessantíssimo, justamente porque ele tem esse crescimento, como eu trouxe então do primeiro REIT, desde 2006 entregando resultado consistente e crescente. É isso que o investidor quer, isso que dá confiança e segurança para o investidor. Então atualmente aqui, vamos ver, ele está pagando 19 cents de dólar por REIT e já está nesse patamar desde 2006, o que já é um ponto de atenção aqui, é muito tempo pagando o mesmo valor. Seria interessante sempre ter um reajuste, inclusive aqui os reajustes, as mudanças aconteciam com mais frequência. Vamos pegar aqui esse intervalo para ver quanto tempo foi aqui. Foi desde janeiro de 2008 até outubro de 2010, 2 anos e meio mais ou menos, um pouco mais que isso. Agora já está num período bem maior, foi desde outubro de 2016, nós já estamos em 2023, então praticamente 6 anos e meio já, então é um período muito maior. Já seria interessante ter acontecido aqui um reajuste, um aumento nesses dividendos distribuídos. Então isso também é um ponto que tem que olhar, tem que prestar atenção nisso. O payout que mostra da empresa, é uma empresa então também não tão grande, com um valor de mercado de 1,5 bilhões de dólares, não é tão grande como a primeira que eu trouxe aqui para vocês. E aqui então, na classificação brasileira, seria um fundo de tijolo que atua no segmento hospitalar, então é um investimento interessante. Aqui então tem informações da DRE, também oscila bastante aqui. É normal para investimentos do segmento hospitalar, é um segmento muito complicado, muito difícil de administrar, de gerenciar, então normalmente acontece isso nesse segmento de investimento, então tem que tomar cuidado com isso. Vamos aqui para o quarto então, que é o BRMK, que é então o Broadmark Realty Capital Income, não sei se é assim que se fala, mas atualmente então esse REIT está custando 4 dólares e 19 cents, ele está com um dividend yield de 18,38%. Vamos olhar aqui então o gráfico de 5 anos, então como vocês podem ver, houve uma queda aqui bem grande. Ele em 2019 chegou aqui a valer mais de 12 dólares, bem próximo de 13 dólares ele chegou, e atualmente então está um pouco mais de 4 dólares, inclusive caiu abaixo de 4 dólares e teve uma recuperação, então é um REIT que caiu bastante aqui, tem que dar uma olhada com atenção nele. Se olhar para o dividend yield, como vocês podem ver, ele vem em uma crescente, justamente porque o gráfico vem caindo, se o preço está caindo, automaticamente vai influenciar então no dividend yield, vai ser maior. O PL aqui, vamos dar uma olhada, o PL vem em queda, então justamente porque o preço está caindo muito, isso faz então com que o PL diminua, já que leva em consideração o preço para calcular esse indicador. Aqui então tem outras informações. Aqui então, olhando para os dividendos, vamos colocar aqui no máximo, também é um REIT que vem com um dividendo em queda, isso não é tão interessante. Caiu aqui em 2020, claro que foi um período de pandemia, depois voltou a subir um pouco e atualmente então nos últimos 2 meses caiu bastante e teve um resultado muito menor do que vinha pagando. Aqui então o valor de mercado desse REIT é de pouco mais de meio bilhão de dólares, então também não é um REIT gigante, não é tão grande assim. Ele também seria então um REIT que se caracterizaria, olhando para a classificação brasileira, como fundo de papel que atua no segmento de papéis. Aqui a DRE, então olhando do REIT, teve bastante oscilação, a receita aqui oscilou muito, diminuiu bastante em 2020 e 2021. Tem que buscar, estudar e entender o porquê disso acontecer, mas o lucro líquido então não teve uma oscilação tão grande. Tem que estudar para entender aqui por que aconteceu isso. Não é o objetivo do vídeo aqui fazer uma análise completa de cada um desses REITs que eu trouxe aqui para vocês. Então aqui esse é o quarto REIT que eu trouxe e agora o quinto, que é STAG Industrial. Vamos subir aqui em cima, o código então é STAG. No dia que eu tô gravando esse vídeo tá custando 34 dólares e 90
99 cents e está com um dividend yield de 4,17%. Vamos olhar aqui o gráfico então de 5 anos, só para nós dar uma olhada. Então vem num pequeno crescimento aqui, caiu em 2020 durante o começo da pandemia, como todos os investimentos, mas deu uma boa recuperada e atualmente está num patamar um pouco acima do que estava aqui em 2018. Olhando então para o dividend yield histórico, podemos ver então que houve uma queda, ele já teve momentos melhores, inclusive a média é 4,83% e está em 4,17%, então não está pagando um dividendo tão interessante, mas também pode ser influência do preço que vem subindo, isso também influencia no indicador. Olhando para o PL aqui, é um PL que oscila bastante, teve aqui anos até 2015 que era negativo, sinal que o REIT dava prejuízo, depois disso então teve resultados melhores e atualmente está com um PL bem mais baixo do que costumava estar. Então olhando para esse indicador aqui, atualmente está num patamar muito mais barato de prêmio do que vinha sendo negociado. Vamos fechar aqui, aqui tem os outros indicadores, vocês podem dar uma olhada. Aqui os dividendos, vamos puxar para o máximo e aqui também tem praticamente um padrão. Teve aqui um período no início do REIT que pagava muito mais, depois diminuiu e a partir daí manteve uma consistência com um pequeno crescimento nesse período. Em 2013 pagava na faixa de 10 cents o dólar e aqui então foi aumentando aos poucos, bem devagarzinho, com bastante consistência aqui. Inclusive seria interessante se tivesse aumentado um pouco mais do que isso aqui e atualmente então está pagando na faixa de 12 cents de dólar, o que é um crescimento bem pequeno, mas mostrou aqui então praticamente 10 anos com uma consistência nos dividendos, o que também dá uma segurança para o investidor. Então vamos descer mais um pouco aqui, aqui tem DRE, vamos olhar então o tamanho desse REIT. Ele tem então um valor de mercado de mais de 6 bilhões de dólares, então já é um REIT bem grande. Isso aqui dá mais de 30 bilhões de reais, então já não é um REIT pequeno. A classificação no Brasil seria então fundo de tijolo, imóveis industriais e logísticos, então é um segmento diferente aqui dos anteriores que eu trouxe. Olhando para a DRE aqui também tem oscilação, teve até 2015 anos complicados com resultados ruins, depois disso conseguiu então melhorar muito, a receita crescente, com uma pequena oscilação aqui em 2019 no lucro, teve uma queda aqui, mas se nós olhar sem considerar 2019, praticamente todo ano aumentando receita e lucro. Então é um REIT aqui que passou por algumas mudanças pelo jeito e melhorou bastante os resultados. Então seria esses os 5 REITs aqui que eu trouxe para vocês. É importante que vocês entendam que não é uma indicação aqui para vocês investir. Isso aqui então é uma base de estudo. Eu trouxe aqui para vocês terem mais informações, para vocês começar a analisar esses investimentos. É muito importante investir em dólar, diversificar numa moeda mais forte que a nossa. O real vem perdendo força desde que ele existe em relação ao dólar, que é a moeda principal no mundo, e isso é muito importante de você ter uma diversificação em uma moeda mais forte. Isso aqui traz segurança, protege o teu patrimônio, o teu capital de possíveis perdas, de possíveis riscos. É importante fazer isso e principalmente então construir uma renda passiva recebendo nessa moeda que vale muito mais do que a nossa moeda, que é o real. Então agora, depois de todo esse conteúdo aqui, essas informações, essa lista aqui que eu trouxe para vocês, eu tenho certeza agora que você pode curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque eu trouxe aqui informações importantes. Eu vou trazer mais vídeos relacionados a esses investimentos, também vou trazer sobre estoques, então ainda tem muita coisa para trazer aqui para vocês. E eu gostaria de saber de vocês, se você já conhecia os REITs, já investe em REITs, comenta aqui embaixo, vamos ver se tem bastante pessoas interessadas nesse tipo de investimento, já conhecem esse tipo de investimento. E não esquece então de curtir e se inscrever no canal. E como de costume, eu vou deixar então na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!